Amados irmãos, bom dia, que a paz seja com todos. Nesta manhã, irmãos, continuaremos a falar do El Shaddai, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Como começamos a meditar semana passada, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vimos que ele fez isso na vida de Paulo, salvando Paulo, chamando para apóstolo, dando-lhe poder para fazer sinais e prodígios, preservando sua vida em vários momentos dificílimos de riscos de morte. Mas citamos, que por fim ele morreu. Foi morto ao final pelo imperador romano. Deus falhou? Paulo foi derrotado? O El Shaddai não foi o Todo-Poderoso? Irmãos, nós vimos que não. Eu citei brevemente que, na verdade, o fim da vida terrena de Paulo foi o início da glória. Foi por permissão de Deus a morte dele dentro dos propósitos gloriosos, graciosos e eternos do Todo-Poderoso Deus. O El Shaddai, na verdade, fez o impensável. Saulo na glória, recebendo a coroa da vida das mãos do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Um pecador na presença do Santo Deus, vendo a glória de Deus e não o inferno. Jesus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, venceu a morte e nos dá a mesma vitória. Lembremos, irmãos, que a morte não tem mais poder sobre o crente. O crente não vai mais para o inferno, o Hades. Sem falar que, se Deus quiser arrebatar-nos, Ele pode, é poder, assim como fez com Elias e Enoque. Lembremos também que se Cristo vier hoje, o nosso Senhor, que venceu a morte, nós nem morreremos, seremos transformados. E os mortos ressuscitarão. Então, ela não tem mais poder sobre o crente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, muitos irmãos lá estavam tristes, porque eles esperavam que Cristo voltasse para aquela época. E os cristãos foram morrendo. E a igreja estava ficando triste. Eles achavam então que aqueles que morreram não veriam a Cristo na sua volta, que eles deveriam estar vivos para ver Cristo na volta. Como eles morreram, estavam perdidos, se perderam, foram derrotados, não veriam Cristo na volta. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 4:13, ele fala o seguinte: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, dos que partiram, dos que morreram. Esse dormir aqui de referência ao corpo, é uma maneira simbólica de dizer: o corpo está dormindo, para que vocês não vos entristeçam como os demais, que não têm esperança. Vocês têm que entender essas questões para que não fiquem tristes, angustiados, de tal maneira que percam a esperança. Não tenham esperança. Porque ele diz, porque olha a condicional, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Com estas palavras. Irmãos, Paulo usa a doutrina da ressurreição para confortar e consolar a igreja do Senhor. Essa manhã, irmãos, também nós vamos meditar no que acontece conosco ao partirmos desse mundo. Deus não quer também que sejamos ignorantes como os outros, para que não venhamos a nos entristecer desesperançosamente. Irmãos, o que nos aguarda do outro lado? O que te aguarda do outro lado? O que encontraremos ao atravessar o Rio Jordão? Esse Rio Jordão chamado a morte. Serão trevas, sofrimento, não encontraremos nada. Iremos para o limbo, para o purgatório. O que Paulo encontrou? E melhor ainda, quem ele encontrou do outro lado? Ah, pastor, isso é uma incógnita, é uma dúvida. Ninguém nunca voltou para contar, não é isso que ouvimos? Ah, ninguém nunca voltou para contar. Bem, irmãos, não é isso que a Bíblia diz, o que Deus diz na sua palavra. Em primeiro lugar, irmãos, temos que lembrar sim que muitas pessoas voltaram sim, ressuscitaram dos mortos. No Antigo Testamento temos exemplo e no Novo Testamento temos muitos exemplos. O próprio caso de Lázaro, que ressuscitou e voltou sim. Na morte do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 27, quando o véu do templo se rasgou, o Senhor morreu. Fala de terremoto e que mortos ressuscitaram e entraram na cidade. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, os trouxe de volta. A morte não é mais poderosa do que o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo. Só não sabemos se essas pessoas contaram algo do que viram, se mantiveram apenas a memória terrena. Disso não podemos ir além do que diz a Escritura. Mas que pessoas voltaram sim. Mas em segundo lugar, irmãos, acima de tudo, o nosso bendito Senhor Jesus voltou. Ele voltou sim. Aquele em quem nós dizemos crer e confiar, voltou. Ele voltou da morte e com certeza a memória dele não foi apagada. Se é que os outros, tiveram, por assim dizer, a memória do que aconteceu do outro lado apagada, não sabemos. É provável que realmente só se lembrassem das coisas terrenas, mas o Senhor Jesus não. Ele se lembrava de tudo. Ele é Deus, o Filho, onisciente. Ele ficou 40 dias com os discípulos, depois de ressurreto, falando do que respeita ao reino de Deus. Existem alguns fatos na vida do nosso Senhor também que lançam luz sobre essa questão. Primeiro, lembra da parábola do rico e Lázaro? Na parábola do rico e Lázaro, o rico morre, e vai para o Hades, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E ali, irmãos, temos 3 pessoas que já haviam morrido em plena consciência de onde estavam e o que estavam fazendo. Plena consciência. E Lázaro, o melhor de tudo, no paraíso. O seio de Abraão é o paraíso. Em gozo eterno, em alegria eterna, em conforto. Ele que sofreu aqui a vida toda, estava lá no conforto e consolo eternos, junto com Abraão. Milhares de anos depois da própria existência terrena de Abraão, o Senhor conta onde está Abraão e o que ele está fazendo. Mas também outro fato que lança luz sobre essa questão. Lembra no Monte da Transfiguração? Jesus subiu o monte
com Pedro, Tiago e João, que foram testemunhas disso. E de repente aparece no monte conversando com o Senhor Jesus. Quem? Moisés, que havia morrido. Mas aparece ali em plena consciência, junto com Elias, que nem morreu, e diz a Escritura que eles estavam falando sobre a morte de Cristo que aconteceria em Jerusalém. Impressionante, eles desceram, vieram, conversaram com Jesus ali. E sobre o quê? A morte do Senhor. Conversando sobre as coisas da morte do Senhor que aconteceria em Jerusalém. Ativos, eles estavam ativos, Moisés estava ativo, participando disso, e veio conversar com o Senhor sobre isso, a morte dele em Jerusalém, impressionante. E é uma coisa para a gente pensar, Elias e tem Enoque também que não morreram. Existem dois seres humanos, corpo como o nosso, que eles tinham, e foram levados para a glória. É um mistério. Como eles estão lá? Estão trabalhando? Estão. Estão louvando ao Senhor? Estão. Estão na glória? Estão. Agora, o corpo deles já está transformado? Porque o nosso vai ser transformado ainda. Ou eles estão lá com o seu corpo mesmo, normal, sem transformação, e Deus, o Todo-Poderoso El Shaddai, Deus tem esse poder para mantê-los lá na glória, vivos, com esse corpo que nós temos, ainda esperando a transformação para que todos sejam transformados juntos. Não sei, mas esse é um exemplo também bem claro da condição dos crentes após a morte. Um outro fato da vida do nosso Senhor que lança luz sobre isso também, o que Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz. Ele disse: hoje, é hoje. Não será amanhã, não será daqui a um mês, não será daqui a 1000 anos. Ah, não, o ladrão, você vai morrer, vai ficar dormindo aí, tá? E quando eu voltar, não sei quando aí, tá? Aí você vai estar no paraíso. Não, gente, hoje você estará comigo, na minha companhia. O próprio Jesus também ia para o paraíso, direto ali daquele momento da cruz até o domingo. É impressionante, né? Isso quebra aquela teologia, derruba aquela teologia que Jesus, depois da cruz, foi para o inferno e sofreu lá, o diabo espezinhou os demônios, né? Não. Negativo, ele foi direto para o paraíso. E ele fala isso com o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu? Se Jesus mentisse, irmãos, ele não teria ressuscitado e estaríamos perdidos. Ou seja, o corpo do ladrão dormiu. Para nós que estamos aqui, é como assim, o corpo dorme, né? Dorme, mas o espírito está vivo e em atividade. Aquele ladrão, o espírito dele fez um voo sem escalas, sem purgatório, sem limbo, sem nada, sem escalas, direto ao paraíso, por crer no Senhor Jesus Cristo. E um último fato que lança luz sobre essa questão está em Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando apareceu a João, aquela revelação feita a João, em Apocalipse 6, 9 a 11, tem uma passagem muito interessante, quando fala da abertura dos selos, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. O espírito, as almas, e não corpos. Está vendo como a Escritura se equilibra? Como ela é a verdade? Não os corpos, porque os corpos ficaram na terra. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, estavam conscientes e falando, dizendo:
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, descansassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então temos aí alguns fatos que lançam luz sobre essa questão. Então, em primeiro lugar, pessoas ressuscitaram sim. Em segundo lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Estevão viu Jesus Cristo de pé, ressurreto, vivo e pronto para recebê-lo na glória. A morte não levaria Estevão para o Hades, para o inferno. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o levaria para a glória através do apedrejamento que o próprio Senhor permitiu. Irmãos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,